Então, no Nada Justifica, a gente traz palestrantes, a gente traz psicólogos para falar sobre as temáticas, né, de agressão, porque são vários tipos de agressões, né, psicológica, moral, financeira, enfim, com relação à mulher e com relação à população LGBT também, quem é mais. E aí a gente discute, traz à tona, né, essas feridas. Tanto as mulheres, tá? A gente traz as mulheres para falarem do que já ocorreram com elas. Enfim, né? É aquele momento para que a gente faça várias reflexões sobre o que não deve acontecer, né? E principalmente porque a gente precisa do respeito. Nós somos intelectuais, Marcos. Sim. Mas nós não agimos como intelectuais. Muitas vezes estamos ali na posição daquela produção em massa. Ai, que triste. Né? Eu fico lembrando lá do Chaplin. É aquilo ali, Marlon. Será que não é hora de mudar? Será que não é isso que vai fazer a educação ser mais valorizada? O professor ser mais valorizado? Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio do Shift Educação. E olha, tô aqui com a minha queridíssima Rosana. Muito obrigado, Rosana, pela presença aqui. Obrigada a você, Marlon. Nosso primeiro episódio de 2026. Já vamos começar com o pé na porta aqui. E muito obrigado, você é uma pessoa muito querida e obrigado por ter aceitado participar aqui para a gente trocar essa ideia sobre a sua trajetória acadêmica e trajetória profissional. Né? Rosana, eu tava olhando o seu Lattes, só pra gente ver como que esse mundo é pequeno, né? Eu tava olhando o seu Lattes, aí eu olhei lá, Libera Limes. Você teve uma atuação no Libera Limes, e você acredita que naquele período ali, eu tava fazendo algum cursinho ali, em Campo Grande, né? Show, em Campo Grande. Aí eu falei, mas por que a Rosana tá aqui no Libera Limes aqui? Que interessante. Rosana, onde você nasceu? Como que começou essa sua trajetória pra gente conhecer um pouquinho mais de você? Marlon, primeiro eu quero te dizer que é um momento bem importante para mim estar aqui com você falando da minha vida, né? Falando um pouquinho da minha trajetória, do que eu sinto, do que eu penso. Então, te agradecer essa oportunidade, que acho que é bom para mim enquanto pessoa e também para que as pessoas me conheçam um pouquinho mais, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, muito obrigada. Que isso. Eu nasci em Campo Grande, no dia 3 de setembro de 1966. Então, eu sou quase uma idosa, Marlon. Ainda bem que estão mudando isso, né, Marlon? Não é mais 60. Então, nasci em Campo Grande, sou campograndense, né? E comecei a minha trajetória, assim, um pouco cedo. Certo. Comecei com uns 15 anos, né? Por conta de um curso que eu fiz, que foi o técnico em contabilidade. Sim. Então, na época, foi essa minha opção, né? Por pensar já em trabalhar. E foi bem assim mesmo. Então, eu iniciei, né, o curso técnico em contabilidade e logo fui fazer um estágio. E o meu estágio foi num lugar que eu amei, né, e que me deu muita base em termos de organização, de planejamento, que foi dentro da Caixa Econômica Federal. Ah, entendi. Você fez o técnico, naquela época a gente podia escolher, né, como estudante, Podia escolher. Ou licenciatura, ou... Na verdade, o técnico é igual ao nosso técnico. É junto com o ensino médio. Entendi, né? entendi. Então, só que na época era básico em saúde, que a gente tinha nas escolas, né, estaduais ou municipais, e tinha o técnico em contabilidade. Eu iniciei o básico em saúde, logo depois eu passei para o técnico em contabilidade, e é isso. Aí fui para a Caixa Econômica, trabalhei durante um ano lá como estagiária, aprendi muitas coisas, né? Sim. Logo depois fui para a Associação da Caixa, né? Fiquei 4 anos trabalhando. Ali já como contratada, assim, como contratada. Então, eu fazia a parte contábil, né? E também fui fazendo as contratações, né? Porque logo depois construiu a associação, né? Para os funcionários estarem lá na piscina. Tal. Então, toda essa parte de organização da associação, eu estive junto com o vice-presidente, que era o seu Cícero Guzmão na época, né? E a gente ainda estava ligado a Mato Grosso, só para você ter uma noção como que era. Então, fiquei muito tempo na associação, tomei conta do restaurante da Associação da Caixa, que servia refeição para os funcionários, né? Tinha o ticket de alimentação, enfim. E tudo isso dentro da seguradora da Caixa, que era a SACE na época, né? Então, logo depois, eu estava ali na associação, mas ajudando o pessoal da seguradora. Quando surgiu uma vaga na seguradora, eles me chamaram.
Eu fiquei por 10 anos na seguradora da Caixa. O que é a seguradora da Caixa? A seguradora da Caixa é justamente isso, é o seguro de vida dos funcionários da tipo Caixa. Tipo aposentadoria, assim? Não, seguro mesmo. Seguro de carro, seguro de incêndio, só dos roubo. Atendia os clientes e tinha o seguro de vida dos funcionários também e dos clientes da Caixa Econômica. Entendi. Então, no caso, aí eu cheguei a gerente da seguradora, né? Abri a seguradora no estado, foi um negócio bem bacana. No Empire Center, a gente fez tipo um lobby mesmo, né? Para chamar atenção, para trazer as pessoas. Foi bem bacana. Então, fiquei 10 anos na seguradora e atendendo o estado inteiro. Certo. Mas nesse período aí, você optou por fazer pedagogia. Fiz pedagogia. Na verdade, por que você fez pedagogia? Já estava no seu sangue, né? Olha, a minha mãe disse que quando eu era criança eu falava que ia ser professora. Sério? Né? Mas o que acontece? A minha vontade mesmo, Marlon, era fazer psicologia. Entendi. Só que a psicologia, naquela época, era o dia todo. Integral. Né? Integral, e eu já tinha que trabalhar, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo, como eu te falei. E, então, eu fiz... tentei fazer direito, que é outra área que eu amo muito. Eu também, pessoal, eu gosto. Eu amo a área do direito, de tentar compreender as leis, enfim, né? Só que aí, eu não passei para direito, passei para a segunda opção, que era pedagogia. Entendi. Na FUCMAT ainda, né? Que hoje é o CDB. E aí, a ideia era cursar e depois pedir a transferência para o direito. Era a ideia. Entendi, era a ideia, né? Por conta do que eu te falei, era a segunda opção. Só que, Marlon, eu amei pedagogia, né? E aí, eu não tive coragem de transferir. Olha que interessante. E aí, eu consegui entender que, realmente, eu acho que, né, era o meu futuro seria ser uma professora, né? Eu entrei para dar aula no Mobral na época, mas não me senti preparada, porque eu tinha 21 anos, né, Marlon? Sim, no começo. Eu achava, né, que eu tinha... Assim, eu respeito muito o professor. Sempre respeitei muito, mas eu entendo que o professor tem que ter preparo. Então, eu pensei comigo, não, eu não vou sair, desistir, né, das aulas, porque eu já trabalhava o dia todo na seguradora da Caixa, né, e dava aula à noite, depois que me formei. Aí eu não quis, falei, não, vou me preparar melhor, e quando eu tiver mais idade, eu volto para a sala de aula. Porque, para mim, a profissão de professor, ela não se perde. Porque com a idade, o correto seria a gente adquirir mais sabedoria, né? Então, se a gente adquirir mais sabedoria, a gente pode tentar passar essa sabedoria para as pessoas, né? Para os jovens. Então, era isso que eu imaginava. E deu certo. Que bacana, que bacana. Então, você fez pedagogia, tentou ali um pouquinho na aula, falou, vou deixar isso aqui mais para frente. Isso mesmo. E ficou ali na Caixa durante 10 anos na seguradora, né? Fiquei. Como que é essa parte de gerenciamento? Você cuidou de quê? Como que é a gestão com as pessoas, né? Como que é a gestão de recurso, né, Rosana? Isso aí é muito complicado, né? Sim. Porque é o seu CPF que tá ali na reta, né? Vender seguros não é algo simples, né? Você tem que ter um dom de vendas. Então, essa é uma outra área também que eu gosto bastante. Então, eu trabalhei na seguradora, na área de vendas, cumprir metas, né? Contratar pessoas, trazer para seguradoras colaboradores, incentivar o próprio servidor, né? O próprio funcionário da Caixa a vender os seguros. Então, essa era a minha tarefa. Eu tinha a responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul com relação às metas de seguros. Né? Então, foi bem interessante. E foi por isso, Marlon, que eu também entendi que eu precisava, né, ter maior conhecimento na área de administração. Porque a minha vida toda, a minha trajetória, você olhando o meu currículo, você vai ver que, né, eu sou do mercado, né, pode-se dizer, eu não ingressei diretamente na área educacional, né, então eu venho do mercado. E aí eu entendi, falei, não, mas eu sou uma pedagoga, mas eu tenho que ter um olhar mais profundo com relação às questões da administração. Verdade. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em desenvolvimento empresarial e também junto à graduação. Porque a gente pode, né, você tendo uma formação, você entra com
com aproveitamento, o histórico, né? Uhum. Aproveitamento do seu currículo, né? Olha que bacana. Então, você fez graduação em 2005 ali, terminando, né? Uhum. Em administração com habilitação em marketing na Estácio de Sá. Estácio de Sá. Tem alguns colegas que fizeram nessa época lá em Campo Grande e era uma faculdade que o pessoal gostava bastante, né? Sim. E... É uma das melhores, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, ela é bem, sim, né, renomada, sim, bem reconhecida. E em Campo Grande também. É verdade. Foi bem bacana, tinha muitos estudantes, era bem interessante. A professora Edilene, que hoje está com a gente no Instituto Federal, ela foi minha professora na Estácio de Sá, olha que interessante, né? E hoje a gente está como colega. Trabalhamos juntas na Anhanguera, e ela entrou no IF, né? Saiu da Anhanguera, entrou no IF e logo depois eu no IF. Que bacana. E você ficou ali na Caixa, que talvez é um dos destaques da sua profissão. Até quando e por que você saiu? Qual que foi a ideia? Então, Marlon, é uma outra situação que até tem a ver até com Nada Justifica, que é esse projeto que a gente implementa no IF, Já vamos falar dele. Vamos falar dele, eu já tinha 2 filhas e a mais nova ficou muito doente, teve uma bronquite muito séria. E aí, como eu viajava muito para dar treinamento, eu entendi que estava falhando. E aí eu pedi demissão. Lógico que teve outras questões também, né? Mudança de superintendente, que eu reconhecia muito o meu trabalho, entrou um novo que não reconhecia. Então, a gente tem outros agravantes. Sim. Mas o forte mesmo foi essa questão de perceber que eu precisava cuidar da minha filha. Olha. Né? Então, eu fiquei 2 anos afastada. Aí, logo depois, eu fui depois de 2 anos, né? Eu participei de algumas seleções e tal, e fui trabalhar na Unicred, que é a cooperativa de crédito dos médicos, e fiquei 6 anos lá também. Olha. Né? E que é um banco, né? Então, eu fazia esse atendimento todo. Trabalhei como também administradora numa clínica, que é do Dr. César Galhardo, né? Em Campo Grande. Então, administrei a clínica dele por um tempo. Só que, assim, aí me chamaram de volta para a Unicred. Né? Não, a Rosana tem que voltar. Aí eu voltei. Só que eu voltei e vi que eu não ia crescer. Aí eu fiz um teste no HSBC na época e passei para a Força de Vendas. Aí eu saí novamente da Unicred, né? E fui para a Força de Vendas no HSBC. E aí, como que chegou o seu mestrado? Qual que foi a ideia de fazer um mestrado, né? Tá. Já na UFMS. Na verdade, foi assim. Eu comecei o meu mestrado na UCDB. E na UCDB eu comecei o mestrado, só que aí eu saí da UCDB. Só que quando eu saí da UCDB, eu saí do mestrado também, aí eu fiz aquela prova da ANPAD, que é a nível nacional, né? Sim. E passei, Marco. Olha, que beleza! Que beleza! Então, fui fazer o mestrado, né, de administração na UFMS. E qual foi o tema do seu trabalho? Você lembra? Gestão de responsabilidade social. Qual que era a ideia do trabalho? A ideia do trabalho né, na verdade, mostrar que a responsabilidade social, ela não deve ser uma ação. Entendi. Né, isolada dentro da empresa. Ela tem que fazer parte da gestão. Então, é você trabalhar dignamente com seus colaboradores, desde a contratação até a demissão, de forma clara, né? Porque hoje, às vezes isso já aconteceu comigo, né, Marlon? Da pessoa me demitindo, me falar por quê? Como assim, Marlon? Você está trabalhando, de repente você é mandado embora e ninguém... Então, isso é Rosana, uma situação horrorosa. Eu acho que a gente, no serviço público, né, a gente tem essa tranquilidade de desenvolver o nosso trabalho de forma tranquila e com a certeza de que você não vai sofrer esse tipo de retaliação imediata, né? Você vai ser mandado embora agora. Não, você pode responder... mandado embora não. Pode responder um processo administrativo, enfim, mas até você sair, só se você der um soco no coleguinha ali. Algo grave, algo né? muito grave. Muito grave. Mas é muito difícil. Então, a gente tem essa tranquilidade de desempenhar o nosso trabalho, né? Sim. E querendo ou não, isso para a população, em instituições que funcionam, como é a nossa, como é o Instituto Federal, a população consegue ver um bom resultado. Ela olha e fala, poxa, os servidores aqui, eles trabalham bem, né? Eles desenvolvem um serviço bacana, poxa, os professores, todo mundo envolvido. Então, eu acho que essa estabilidade, que tem de vez em quando tem alguns projetinhos querendo arrancar isso aí da gente. É verdade. Mas eu acho que isso aí dá uma tranquilidade, né? Sim. Então, o que aconteceu? Aí eu fui trabalhar, eu trabalhei em várias instituições privadas. Sim, né? sim. Então, eu trabalhava durante o dia
né? Na empresa do meu irmão, ou no HSBC, enfim. E à noite, sempre eu estava trabalhando na docência, né? Entendi. E aí fui fazer o mestrado, né? Mas eu consegui compreender, a partir de uma demissão, que eu precisava de uma estabilidade. Porque você desenvolve um trabalho, você está ali focado, acreditando que está tudo certo, e daí vem um gestor e te demite e não te explica. Né? Então, a responsabilidade social, voltando na minha pesquisa, ela traz isso. Né? A gestão de responsabilidade, responsabilidade social, a demissão ela tem que ser digna. Sim. Você tem que ter respeito. Claro. Não só na contratação, mas principalmente na demissão. Se você não tem o perfil, a empresa te desliga, mas ela te explica. Né? Quando não te explica, isso causa muitos transtornos na vida das pessoas. É verdade. Então, isso é um ponto que me chamou a atenção, a questão da gestão. Só que aí é o seguinte... No mestrado, eu queria trabalhar as forças de Michael Porter, que é um competitivista de Harvard. E o que acontece? Na verdade, eu queria defender uma outra força, que seria a força da gestão de responsabilidade social. Não deu certo, Marlon. Na minha qualificação, acharam melhor não, porque eu ia estar criando algo, tal, né? Tá. Aí lá fui eu, né, identificar a questão social nos livros de Porter. Então, meu mestrado, minha dissertação, né, eu escrevi em cima de 4 livros de Porter, trabalhando a questão social e de responsabilidade social nos livros de competitividade de Porter. Também foi legal, mas eu queria essa outra parte. Tanto que quando eu cheguei no doutorado lá na Unicamp, eu fui fazer uma aula de metodologia lá com os professores que escrevem os livros, né, Marlon? Sim. E aí eu questionei, falei, mas eu poderia ter defendido? Poderia. Então, assim... Né? Então, eu falei, bom, então tá. Então, não estava errada. Eu poderia ter, sim, sugerido uma nova força competitiva para Porter. Mas aí eu fui para a Unicamp, para a área da educação, né? Então, mestrado em administração, doutorado em educação. Que eu acho que, como a qualificação, geralmente a gente qualifica com 1 ano ali, né? Sim. E aí... no mestrado. No mestrado, o pessoal da banca olha assim e fala, você não vai ter perna para tocar isso aqui, não. Pode ser. Mas me frustrou um pouco, mas tudo bem, né? Nesse período, assim, 2010, 11, 12, você ficou nas várias instituições de ensino, CDB, a Anhanguera, dando aula. Fundação Getúlio Vargas. Fiquei responsável pela parte de empreendedorismo lá na Getúlio Vargas, lá em Campo Grande. Sim. Foi muito legal, Marlon. E... Dentro da iniciativa privada. Privada. E também, enquanto eu fazia o meu mestrado na UFMS, eu fiquei como professora voluntária em Aquidauana. Eu ia lá dar aula em Aquidauana. Na UFMS? Na UFMS. E depois eu fiquei um tempo também como professora substituta, né? Só que realmente, conciliar, né, o estudo com aulas... e o meu orientador não quis de forma alguma. Eu achei que eu estava contribuindo e ele, não, você vai cansar, depois você não vai participar de tudo aqui na Federal, são só 2 anos, para com isso. Aí eu cancelei o meu contrato com a UFMS de Aquidauana, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Sim. E aí eu tive certeza que eu queria passar um concurso. Certo. Mas eu achava que o melhor para mim era o UFMS. Sim. Mas eu quase não fiz o concurso do IFMS, Marlon. Eu tava naquela correria de doutorado, indo para Campinas e tal. E eu achava que eu tinha que ter estudado mais. Mas aí eu fui fazer a prova. Isso que ano que foi? 2016, né? E entrou em 2017. Isso. Então, mas o IF você não conhecia ainda? Não conhecia. Eu fui conhecer realmente para o concurso, né? Porque eu estudei e tal. Mas depois eu entendi que Deus me colocou no melhor lugar. Porque, conhecendo um pouco da universidade, eu entendi que o meu perfil é o IF. Né? Que é com a meninada, e quer sair de uma sala de técnico e ir para uma graduação, ou para uma pós, e tá tudo bem. Né? Porque não é simples. Né? Mas está tudo bem, dá tudo certo. Sim. E você assumiu em qual cidade no Instituto Federal? Naviraí. Naviraí? Fui para Naviraí. Como é que foi esse baque de sair da iniciativa privada? Não, mas aí é um sonho, né? Você entrar no IF, né? E Naviraí eu achei maravilhoso, os colegas. Nossa, é um sonho, né? Porque é uma escola, Marlon. Né? Eu estava acostumada a dar aula na graduação. E aí eu adoro a escola, né?
eu entendi isso lá em Naviraí, porque eu lembro do campus, quando eu cheguei, né? Então, aquele formato todo de escola, né? A meninada, enfim. Então, para mim, eu estava no paraíso. E eu continuo, porque eu continuo gostando muito de estar no IF, né? Então, não foi um baque, foi algo muito positivo, assim. Ou um baque positivo. Foi um baque positivo. Assim. Isso. E você, nesse período aí, você estava concluindo o seu doutorado, né? Estava, Marlon. Na Unicamp, Rosana. Na Unicamp. Como que é fazer um doutorado na Unicamp? Conta pra gente. Marlon do céu, é verdade. É assim, depois que você termina, mas até você chegar lá né, e concluir, passar, dá um medo, assim, né? Porque é uma instituição muito grande, uma instituição muito renomada, né? Com os professores muito preparados, que discutem várias questões, enfim. Então, é um universo que, para mim, também era novo, né, Marlon? Eu vinha do privado ali, da parte de atendimento, comércio, vendas, né? Fiz o meu mestrado são 2 anos, então deu o gostinho de continuar estudando, né? Mas eu tentei fazer o doutorado, meu projeto eu encaminhei para a UFMS, e não deu certo. Aí a professora Ordália, ela falou, Rosana, peraí, vamos ver o que está aberto aqui. Unicamp, vamos mandar para lá. Marlon, mandei. Aceitar. Passei, Marlon. Na área de administração mesmo. Não, Marlon, na área da educação. Ah! Que legal. Não é interessante? Muito legal. Os indicadores da educação geral nos bacharelados interdisciplinares. Da UFBC. Olha que bacana. Como é que foi esse estudo? O projeto, que você pensou, né? O meu projeto, na verdade, foi com relação à responsabilidade social, gestão de responsabilidade social. A minha ideia era que eu queria defender a tese de que todos os currículos da área de administração, ou os currículos de maneira geral, tivessem uma disciplina, uma unidade curricular de gestão de responsabilidade social. Só que quando eu cheguei na Unicamp, conversando com a professora que me orientou, a professora Elizabeth Monteiro, ela discutia a questão da educação geral. E a educação geral, Marlon, é o que a gente chama de educação integral no IF, que é formar o ser humano. Né? Formar o cidadão. Isso. É maior do que incluir, né, a questão da gestão de responsabilidade social no currículo. Eu fiquei maravilhada. E aí a professora, minha orientadora, me ajudou, né, a pensar num projeto com relação à educação geral. Que, na verdade, seria identificar a nível de mercado qual é o perfil dos egressos da UFABC com relação à educação geral. Então, eu elaborei esses indicadores de educação geral, que tem a ver com a questão cívica, a questão ética, a questão comportamental, mais ligada à questão comportamental do egresso. Elaborei esses indicadores e apliquei essa pesquisa nas instituições que recebiam os estagiários da UFABC. Entendi. Então, assim, foram várias etapas, né? Primeiro, levantar na UFABC a questão da educação geral, porque eles trabalham com interdisciplinaridade. Lá é uma universidade muito nova e ela foi pensada justamente para não cobrar do estudante, no seu ingresso, que ele defina o que ele quer ser. Que é o que a gente faz com os jovens, né? Sim. Então, não. Você entra, você faz uma graduação que é interdisciplinar, um bacharelado interdisciplinar. Pode estar ligado à saúde, pode estar ligado à tecnologia, mas você também pode estar caminhando através de outras disciplinas em outros cursos. Olha, que interessante. É muito interessante. Mas essa é a metodologia deles? É a metodologia deles. Essa é a universidade. Assim, a gente tem, né, documentos que respaldam todas as universidades para trabalharem com bacharelado interdisciplinar. Várias trabalham. A gente tem, se não me engano, na época eu consegui identificar umas 19 universidades já. Só que esse assunto não é discutido, né? Nunca tinha amplamente. Mas a UFABC, então, ela tem essa expertise, né? Legal. E aí eu pesquisei quais seriam os pontos da educação geral que estavam presentes na UFABC. A partir daí, eu trabalhei a questão dos indicadores, através dos teóricos, né, que defendem a educação geral. Harvard trabalha com a educação geral, Cambridge, entre outras universidades, né? E elaborei os indicadores e aí eu apliquei,
né, com os gestores que recebiam esses estudantes, para identificar se realmente eles estariam sendo formados com esse perfil, né, esse perfil mais humano. Sim, Né? sim, sim. E foi muito bacana, porque eu identifiquei, acho que cheguei a 84%. Olha. E o que teve um número bem grande foi a questão da ética que foi observada. Uhum. Então, que os estudantes, né, os egressos têm esse sentimento ético, cívico, de responsabilidade social também. Então, foi muito legal. Que bacana. Aí, Marlon, eu venho para o IF. Isso, nesse período aí. Sim. Você já queria mudar a pesquisa, né? Não. Você falou, quero trabalhar no IF. Não, aí... Não dava tempo. Não, sim, mas assim, os documentos do IF, ele traz para nós muito profundamente que nós temos que trabalhar com a educação integral, Sim. que é a educação geral, Sim. que é o que eu estudei, né? Então, eu falei assim, gente, olha onde que Deus me colocou. Né? Então, toda a minha pesquisa tem a ver muito com o IF. Claro. Muito, claro. né? Então, assim, aí eu só tenho que entender que o caminho, né, Deus vai traçando para a gente, vai confirmando para a gente. A gente só tem que ter esse olhar, né, Marlon? Às vezes, na hora, você fala, nossa, mas por que eu fui para a Unicamp? Nossa, o UFABC, agora estou no IF. Não, está tudo interligado. Tudo interligado. Tudo interligado. E a formação geral, a nossa formação humana, que quando a gente estuda os documentos do Instituto Federal aqui, a gente fica muito entendendo qual que é o propósito do nosso trabalho, né? Isso. Acho que às vezes a gente falta um pouquinho dos servidores, todos olharem e falar, meu Deus, o que faz aqui, né? Às vezes eu ouço professores falando assim, mas porque o objetivo do IF é formar para o trabalho, é para mão de obra, tá vendo? Aqui a gente tem que colocar técnico em informática. Aí você ouve e fala assim, meu Deus, mas tem que dar uma estudada, né? Ele precisa estudar. Ele está enganado. Não é isso. Sim. É a formação integral, que é a formação geral. E você capacitar um estudante para a vida é você colocar ele diferente de duas escolhas. Ó, tá vendo aqui? Ó, você pode seguir para a área de informática, nesse exemplo de informática, agro, administração. Ou você pode ir para medicina, direito, que a nossa função, pedagogia, que a nossa função está cumprida, né? Justamente. Tanto é que a gente não se preocupa muito com os dados. Você está trabalhando... Não, o que ele está fazendo? Isso. Se ele está fazendo a graduação, tranquilo, nosso trabalho tá feito, Justo. né? Porque a nossa preocupação não é alimentar o mercado, entre aspas, né? O mundo do trabalho com estudantes, né? Essa é a nossa secundário, né? Digamos assim. Tem um autor que ele diz o seguinte, agora para eu lembrar o nome dele. Se você formar um bom cidadão, ele será um bom profissional. Então, eu entendo que a missão do IF é formar um bom cidadão. Isso. Né? Isso. E aí, qual profissão ele vai decidir na vida? Você vê, eu trabalhei com contabilidade, né? Fui gestora de algumas empresas, né? Tomei conta da parte de departamento pessoal, enfim, né? E fiz pedagogia. Depois eu fiz algumas especializações, fiz especialização, inclusive na área social, que eu também gosto muito, né? Da questão da área social. Só eu lá, né? Então, o pessoal, um monte de assistentes sociais, e eu lá, discutindo algumas questões na pós, mas foi muito legal. Aí fiz o mestrado em administração, doutorado. Então, assim, você pode, Marlon, ter... Assim, se a gente for pensar, os filósofos traziam isso pra gente. A pessoa tem várias profissões. Por que ter só uma profissão? Eu falo pra minha neta, eu falo, minha filha, você pode ter várias profissões. Isso. Quanto mais, melhor, porque você tem que abrir a sua mente. Sim. O que fazem com a gente, comumente, é te colocar numa caixinha, e aí você acha assim, eu sou administrador, é melhor do que isso. Né? O médico é melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém, né? E o que a gente tem que ser de bom, realmente, é ser uma boa pessoa. Isso. Né? É muito... Mahatma Gandhi que diz, né? Se você não for um bom... Você tem que ser bom em todas as áreas da sua vida, porque a vida é um todo indivisível. Não tem como você ser bom. Eu sou uma boa pessoa, mas sou péssimo profissional. Não, meu filho, você não é uma boa pessoa, né? Então, a vida é um todo indivisível. Você tem que ser bom em tudo, né? Pelo menos tentar, né? E tentar ser bom com o seu coração.
que o resto vem, né, Marlon? Às vezes a gente nem sabe muito bem o que você está fazendo ali num setor, mas você tem ajuda de outra pessoa. Por quê? Porque você é uma boa pessoa. Boa pessoa atrai boas pessoas. Sim. Eu entendo assim, né? Eu sou super, super adepto dessa teoria também, Rosana. A gente tem que procurar fazer o bem. Isso. E as coisas vão fluir para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Sim. Às vezes a pessoa com inveja, quer o mal dos outros. Se você é ser uma pessoa negativa, sempre reclamando, isso é sempre ruim para a gente, mas a gente fica ruim convivendo com essas pessoas. É verdade. Você não quer conviver. Você fica aquela carga pesada, você fala, meu Deus do céu, que pessoa chata, sai pra lá. Você não quer conviver. E você tá certo, né? Então, a gente não veio nesse mundo para isso. A gente veio no mundo para melhorar, para se tornar um sábio. Eu penso isso. Né? Eu acho que o objetivo de todos deveria se tornar um sábio. O que que é um sábio? Fazer coisas boas, ter sabedoria, ter boas palavras, bons pensamentos. Às vezes é uma coisa ruim pra gente, aí você fala, nossa, que horror, não deu certo tal coisa. Deus manda outra maior. Você fala, nossa, a Universidade Federal não aceitou meu projeto, a Unicamp aceitou. Olha, que beleza. Só que eu falei pra Deus, e agora? Você me colocou nisso. Como é que eu vou pra lá? Eu tive que morar lá, né, Marlon? Tive que ficar um ano, né? Não um ano, eu fiz as disciplinas indo e voltando e trabalhando ainda na Unigran. Olha que doidura. Sim. Mas aí a minha orientadora, né, me deu falou, não, ou você vem ou não tem jeito. E aí eu fiquei um ano lá. Mas foi muito bom, né? Só que é isso, como que eu iria? Né? Porque eu falo assim, eu sou pobre, Marlon. Se eu não trabalhar, não tem como eu sobreviver. Então, como que eu ia deixar de trabalhar só para estudar? Gente, que loucura, né? Mas deu certo. Né? Bom. E logo eu passei num concurso, falei, pronto, aí Deus me deu um prêmio, né? E ainda em primeiro lugar. Olha que beleza. E você ficou quanto tempo em Naviraí? Não cheguei a um ano, Marlon. Não ficou? Não. E aí já veio a remoção? Veio a remoção para Dourados. Entendi. E em Dourados você tem família? Você conhecia o pessoal aqui já? Ou você se estabeleceu? Não, eu tenho uma prima que mora aqui, né? Que é daqui. Então, já conhecia Dourados, lógico, né? Já vim aqui de vez em quando, primos aqui. Mas a gente acaba ficando só trabalhando, né, Marcos? Acaba nem visitando as pessoas. Ela cobra muito isso. Então, veio para cá, Rosana, trabalhar aqui no Instituto Federal de Dourados. O que você, de 2018, 2019, né? Quase nesses 5, 6 anos aí, o que você destaca na atuação? Primeiro, assim, como que é trabalhar com adolescentes, né? Dando aula ali para os adolescentes e como que foi, como que é essa experiência, né? Assim, o que eu entendo? O adolescente, ele precisa de um adulto, né? Então, assim, às vezes, eu percebo que alguns colegas se perdem, né? Se colocando no mesmo patamar que o estudante, né? Então, não que a gente não tenha que estar no mesmo patamar, mas a gente tem que ser um porto seguro para eles. Se a gente não for esse porto seguro, como que eles vão ficar? Então, eles precisam, e eu entendo, de um professor que tenha esse olhar, né? Só que assim, Marlon, são 40 e poucos, né, em cada sala. Isso, para mim, é algo que não deveria ser. Né? Um professor, ele deveria ter condições de ter um olhar mais próximo de cada estudante. Isso eu concordo. Então, é no máximo estourando 20 estudantes por sala. Né? E você vê, às vezes a gente trabalha, por exemplo, na Viraí, além das aulas de administração, que eu lecionava, eu ainda fui ajudar na área de filosofia, porque eu posso dar aula de filosofia também, né? Por conta da pedagogia. Então, Marlon, eu dava aula para todas as turmas, e as de administração ainda dava aula na pós-graduação. Foi uma experiência muito boa, mas assim, é desgastante pra gente. Né? Então, você acaba não conseguindo guardar o nome de todos. Eu acho isso tão importante. Né? Eu acho importante eu saber o nome do meu estudante, de saber um pouquinho da sua história. Né? Eu tento. Então, toda vez que eu vou iniciar uma disciplina, uma unidade, eu tento conhecer um pouquinho. Porque eu entendo que cada um tem que ser tratado de acordo com aquilo que ele está, com a expectativa dele, com a vida dele. O que a gente discute e que Paulo Freire... Isso que eu ia falar, Paulo Freire, né? Sempre trouxe para nós e que está aí posto para todos, enfim, que a gente entende que é uma grande verdade, é que cada um tem o seu jeito e que a gente tem que trabalhar essas diferenças de maneira bacana, né? Mas como, Marcos?
Então, acho que isso deveria mudar, a gente teria que lutar para mudar, para a gente ter condições de dar um atendimento mais especial para os estudantes, até porque a gente recebe hoje os estudantes que precisam de uma atenção maior, e às vezes a gente não tem ali o professor de apoio, mas ele, né, você não consegue nem conversar com o professor de apoio, né? Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de estudantes. Então, isso eu acho que não está correto, né? A gente precisaria lutar com relação a isso. Mas é uma experiência muito bacana, né? Estar com os jovens, ver as mudanças, né? Agora eu iniciei com a turma de administração, com a primeira turma, e finalizei com eles agora. Então, você olha assim e fala, minha nossa, olha o tamanho desse menino, né? E a evolução mesmo, né? Muitos evoluíram muito mesmo, outros nem tanto, mas esse respeito também, sabe, Marlon? Porque, por exemplo, cada um vai ter o seu momento. Eu falo para eles, olha, seria legal se todos vocês soubessem valorizar o que vocês têm aqui no IF, né? Que vocês têm um mundo aqui para vocês desfrutarem. Mas nem todos vão valorizar. Muitos vão perder essa oportunidade. E um dia podem te cobrar isso, seja no mundo do trabalho, seja na sua vida, seja com seus filhos. Mas é o mundo de vocês, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar isso enquanto professor. E às vezes, e não colocar eles todos numa caixinha, né? Nós somos muito diferentes um do outro. Nós temos algumas questões parecidas, mas cada um tem uma forma de enxergar o mundo, de sentir, né? E esse eu acho que é uma tarefa do professor. Ele precisa ter esse olhar, mas precisaria ter essa possibilidade de menos estudantes em sala de aula, sabe? Sim. É só o Brasil, eu acho, viu, que traz essas questões aí. O primeiro mundo não é dessa não forma. É desse jeito. Lendo um pouquinho, a gente consegue ver que lá não é assim. Sim. Rosana, dentro da parte de gestão, no Instituto Federal, o que você participou, né? Quais as coordenações que você assumiu? Sim. Hoje, atualmente, você é coordenadora, né? Sou coordenadora do curso de marketing, né? Do curso de marketing. Marlon, olha só, eu vim para Dourados. Quando foi no segundo dia, eu já fui chamada e me passaram a coordenação da pós-graduação em gestão, né? Gestão das organizações. Sim, verdade. Aí, logo depois, surgiu uma outra coordenação, que é do subsequente em administração EAD. Então, eu fiquei com 2 coordenações. E eu trabalhei com essas 2 coordenações até ser chamada para ser diretora, né, de extensão lá na ProEx. Diretora lá na reitoria. Na reitoria, né? Eu fiquei lá, acho que 2 anos e pouquinho, né? Aí pedi minha exoneração, né? Então, assim, aí eu vim para Dourados agora, já como coordenadora do marketing. A gestão, para mim, Marlon, é algo que foi muito natural. Eu nunca pensei assim, eu vou ser uma grande gestora. Eu queria estudar administração para melhorar a minha atuação já enquanto gestora, porque eu já estava, né? Mas até minha mãe falava assim para mim, você não tem nada que pegar função, você é louca. Que não sei o que. Minha mãe, funcionária da Caixa, né? Muitos anos, aposentou na Caixa Econômica. E ela falava isso para mim, eu falava, mãe, eu não vou. É um desafio. E aí, Marlon, se a pessoa te enxerga como que eu vou te dizer, como uma pessoa que tem condições capacidade. Né? Se alguém te enxerga assim, por que você vai desacreditar? Então, era isso que eu pensava. E uma outra situação é que eu acho que a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Né? Então, isso é uma coisa muito certa para mim. Né? Se Ele quiser, não tem quem que te atrapalhe, né? E a gente estar onde Deus quer que você esteja. E aí você tem que valorizar, né? Então, a gestão para mim foi isso. Sempre foi isso. Foi algo natural, talvez do meu perfil, né? Pelo que eu pude entender das avaliações que eu já tive enquanto gestora, né? Eu tenho esse perfil e que bom, eu estudei para isso, Marlon. Sim, estudou muito, né? Muito, é verdade. E ainda estudo muito. Sim. E eu tento enxergar as mudanças, enxergar as pessoas como um aprendizado, né? Porque a gente aprende todo dia com o outro, né? Como você poderia ser melhor e como você não poderia ser. Nossa, mas isso é um ponto muito interessante que você fala, que eu também tenho, eu observo, assim, eu aprendo muito como não agir. Isso mesmo. Eu fico olhando e falo assim, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Justamente. Aí eu anoto no meu caderninho mental, não fazer isso. Justamente.
né? Porque as pessoas, às vezes você tem pessoas de referência que você fala, pô, isso é interessante, posso fazer isso, Uhum. mas no dia a dia você fala, meu Deus, mas para que tratar o ser humano assim, Sim, né? Para que falar assim com o outro? sim. Então a gente vai moldando, tentando moldar positivamente a É, nossa conduta, né? é. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, Uhum. assim, meu marido fala, você não vai pegar mais função nenhuma, não, que não sei o quê. Mas aí como é que você fala não para Cris? E pro professor Ricardo? Não tem como, Sim, né? sim. E, Rosana, tem dentro da sua estado aqui no Instituto Federal, tem um projeto que é muito interessante, que é o Nada Justifica, né? Isso. Vamos falar um pouquinho dele. E como que surgiu essa ideia e o que é o Nada Uhum. Justifica, né? Eu sei porque eu tô desde o comecinho lá também participando, né? Sim. Conta pra gente como que é esse Marlon, projeto. logo que eu cheguei, a Aham, professora Nathalie, né, que era a nossa dirém, ela sim. passou o calendário acadêmico para todo mundo dar uma olhada e sugerir algo que quisesse incluir. E aí eu percebi que a gente não tinha no calendário nada que referenciasse o Dia da Mulher, né, que tratasse dessas questões ligadas à mulher. E aí eu sugeri. E aí ela aceitou. E aí eu fiz uma defesa junto com os colegas, né? Chamei o pessoal e todo mundo gostou muito da ideia. Aí eu fui criando, né? Eu criei a logo, nada justifica, Aham, usando o I e o F, né? aham. Eu acho que pensei que seria bem interessante e ficou. Então, o nada justifica, ele nasce do medo, né, Marlon? Hum, Dessas agressões que a gente tem, né, no dia a dia. E eu já sofri muitas agressões, né? sério? Sim. é, e só que lógico, né? Agressão de cunho moral, Sim, psicológico, né? sim, Não sim. físico, graças a Deus, Sim, sim. nunca aconteceu. Mas isso é mais comum do que a gente Com imagina, certeza. né? E não deveria. Então, a educação, ela tem um papel, a escola, né? Ela tem um papel fundamental, porque é ali que estão os nossos meninos. Por Uhum. mais que os meninos tenham uma má, tenham família, né, que traz todas Isso. essas questões, então, maus exemplos, vamos dizer assim, por mais que eles tenham isso, mas a escola pode mostrar que é diferente, né? Eu quis, porque assim, olha, Mar, eu não pensava em estudar muito, eu pensava em trabalhar, porque eu era muito Uhum. pobre, então eu sabia que eu só conseguiria sair daquela minha vida se eu trabalhasse, Sim, sim. né? Mas com o tempo estudando, eu fui vendo que para eu trabalhar melhor, eu tinha que Estudar estudar, mais? né? E Uhum. onde eu aprendi isso? Na escola, não Sim. foi em casa. Em casa, a gente tinha que trabalhar, porque Sim. pobre tem que Tem trabalhar, que trabalhar, né? né? Então, assim, isso é um ponto. Então, na escola, a gente pode mostrar para os meninos que eles não devem agredir as meninas de maneira nenhuma. E que as Uhum. meninas também não devem aceitar. Elas precisam ficar de olho nas nos primeiros indícios, né, de um desequilíbrio ali emocional. Então, é isso. Nada justifica, ele vem para isso, para Uhum. mostrar, para lutar, né? Para debater, para trazer pessoas, para empoderar a mulher, para empoderar todas as questões de gênero, não só as mulheres, Uhum. porque o nosso país, ele, infelizmente, ele tem índices horrorosos, né? Claro. Maldades mesmo, crueldade, né? Com mulheres, com a população LGBT, que é Sim, mais. sim, sim. E por quê, Marlon? Uhum. Por quê? Não tem nada justifica. Eu tento entender, mas eu não tenho como entender. Então, nós, como professores, acho que a gente tem que assumir isso. Nós, como educadores, não só professores, porque você é um educador, né? Uhum. Você está numa instituição de educação, então você é o educador. Sim. Então, nós, como educadores, né, seja professores ou técnicos, a gente tem que lutar para isso. A gente tem que debater, a gente tem que falar, né, para poder transformar. Então, no Nada Justifica, a gente agora já vai para a nona edição, né? Nona É, edição. não, oitava edição, Oitava, perdão. é isso. Nona já estou sonhando, né? E a gente traz palestrantes, a gente traz psicólogos para Uhum. falar sobre as temáticas, né, de agressão, porque são vários tipos de agressões, né? Psicológica, moral, financeira, enfim, com relação à mulher e com relação à população LGBT também, que é a mais. E aí a gente discute, traz à tona, né, essas feridas. Tanto as mulheres, tá? A gente traz as mulheres para falarem do que já ocorreram com elas. Enfim, né, é aquele momento para que a gente faça várias reflexões sobre o que não deve acontecer, né? E principalmente porque a gente precisa do respeito, né? Com
com todos. Com todas Então, as pessoas. é um projeto de extensão que faz uma vez no ano, na semana ali. Pois é, Marlon. Inicialmente eu pensei num projeto de extensão, mas a gente acabou que trabalhou muitas vezes como projeto de ensino. Projeto de ensino, tá. Mas ele é um projeto, Tá. que ele pode ser tanto de ensino quanto de extensão. A extensão, a gente precisa, pela nossa política de extensão do IFMS, a gente tem que ter 51% a mais de pessoas de fora. Entendi. E nem sempre a gente consegue isso, né? Para ser efetivamente um projeto de extensão. Mas a gente convida pessoas, escolas, enfim, a gente tem trabalhado também com as famílias, né? Tentando trazer as famílias. E parte ali do entendimento da Lei de Maria da Penha, pelo que você falou, que é financeiro, psicológico, físico, né? Moral. Isso. Partindo ali das definições da Lei Maria da Penha, porque eu acho que é até interessante para uma forma de falar, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho aqui. O governo, ele fez ele tentou, através de uma lei, agora eu não vou me recordar o número dela, mas existe uma lei que estabelece que as escolas devem discutir esses temas. Não só de forma transversal, como a gente fala, né? A gente trata muitas questões, racismo, homofobia, enfim, todas essas questões que não deveriam ainda existir, a gente trata nos projetos pedagógicos como um assunto transversal, que deve perpassar por todas as unidades curriculares. Mas essa lei, ela traz a ideia de que a gente tem que parar um dia e discutir, né? Discutir mesmo, né? Então, esse trabalho, eu acredito que todos os professores façam, Marlon. Porque o professor, se ele perceber qualquer situação, ele chama o estudante, ele encaminha para o coordenador. Isso aí a gente faz no IF. A questão é que a gente precisa parar e pensar em ações concretas, né? Por que a gente não está conseguindo encontrar uma forma de parar com essa violência? O que está acontecendo? Né? A gente consegue melhorar a tecnologia, trazer tantas, né, coisas do futuro, pensar no futuro. E isso aí, o que está acontecendo que a gente ainda não conseguiu parar com essa violência? Então, a gente precisa refletir, né? Aonde está pegando? O que está acontecendo? Mas desde o início, Marlon, a minha intenção era de que os homens tomassem frente. Interessante. É interessante. E na época, né, bem no início, eu fui um pouco mal compreendida por algumas professoras. Vai dar voz de fala para o homem. Não é voz de fala para o homem. Ele que tem que falar, ele que está causando essas agressões, essas questões. E hoje eu já tô feliz, porque eu vi o presidente Lula falando sobre isso. Que é os homens que tem que sair, né, na luta contra a violência contra a mulher. É os homens que tem que encontrar essa resposta, né? Corrigir isso aí, né? Corrigir não, extirpar mesmo da nossa sociedade qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu vi ele falando na semana passada. Eu acho que esse tema é muito interessante da gente pensar, porque de onde que surgiu, né? Você fala, de onde surgiu? Nada justifica. Mas, às vezes, com a nossa sociedade patriarcal, o jeito que o pai trata a mãe, trata a esposa, trata a irmã, né? Trata outras mulheres, o próprio trânsito, às vezes, né? Já tem esse preconceito incutido na cabeça do adolescente, da criança, e ele vai retroalimentando aquilo vai se expandindo. Sim. Então, é interessante a sua iniciativa, porque chega um ponto que ele não tá pensando. Aí chega na escola ali com 14, 15 anos, opa, mas meu pai faz isso em casa. Meu tio, meu avô, tal, eu convivo com isso. E aí ele começa a pensar, não, é verdade, a partir daqui eu tenho que mudar, né? Então, Marlon, quando eu estava em Naviraí, e aí lembrei de uma situação agora, que só para a gente fazer uma comparação. Eu estava em Naviraí quando um professor comentou, olha, agora nós vamos receber os estudantes com necessidades, né, especiais, Eu falei, nossa, esse nosso Deus é maravilhoso, porque agora ele vai obrigar o professor a tratar cada um de maneira diferente, não é verdade? Então, assim, a questão a gente traz da família, da sociedade, essa questão do patriarcado e tal. Só que, Marlon,
Isso já vem sendo falado há muito tempo. Com certeza. Já vem, então, assim, é por conta do patriarcado? É por conta do pai, do avô? Não, Marlon. Deve ser por outra coisa. Eu não sei o que é. Alguma coisa, É, uma junção de fatores, talvez, né? Será que a gente realmente está tratando com a gravidade necessária? Porque, assim, quando o estudante faz uma brincadeira, eu vou pegar você, né? Aqueles termos horrorosos, todo mundo ri, acha legal. Aí, às vezes, é chamado, recebe ali uma correção do coordenador, do professor, mas será que não tinha que ser algo mais sério? Será que não tinha? Eu sei, Marlon. Isso a gente tem que discutir. Porque, assim, não se brinca com o sentimento do outro, né? A gente já tem ali a questão, por exemplo, do capacitismo, né? Esse termo é justamente isso, é você pensar que você tem que respeitar o outro nas suas limitações, que elas podem ser temporárias ou não, mas as limitações daquela pessoa não diz quem é aquela pessoa, né? Nós somos mais do que braços, pernas, olhos, a gente é mais que isso, né? Eu acredito. Então, um menino e uma menina, ele é muito mais do que o seu corpo. Porque ele tem sentimentos. E aí, a partir do momento que você não pensa no sentimento do outro, você fala o que você bem quer, você brinca com o que você quiser brincar, meu filho, o que está acontecendo com você, né? Então, talvez seja por aí que a gente tem que pegar, sabe? A gente tem que respeitar os sentimentos das pessoas. Eu falo pra você, ai, nossa, que gordinho fofo, mas você não gosta de ser chamado de gordinho, sim. né? Já eu posso gostar. Ai, que gordinha fofa, eu posso, mas o outro pode não gostar. Então eu tenho que pensar nisso, é minha responsabilidade, né? E aí às vezes a gente talvez levar para esse lado, porque vem do pai, vem do avô. Nós estamos na era da informação, com tecnologias avançadas. O jovem tem que ter essa desculpa? Ele tem que pensar. Enfim, Marlon. Concordo. Né? Sabe? E qual que é a sua ideia, talvez expandir isso? Sim. O que você tem no seu coração? O meu Quando você coração começa o projeto, você fala... isso. O meu coração mesmo, sinceramente, é que a gente trabalhasse no IF como um todo, essas questões. Que a gente discutisse, que a gente trouxesse novos projetos, que a gente estivesse mais ligado ao Ministério Público, à Delegacia da Mulher, sabe? Que a gente tivesse esse acesso, que eles estivessem com a gente. Porque a gente está com jovens, né? Eles que vão transformar esse mundo. É isso, sabe? Eu acho que se todos os IFs... Eu acho que seria um sonho meu mesmo, né? Que todos os IFs trabalhassem essas questões mais de maneira séria, né? Comprometida. Que tentassem... Não só ir lá dar uma palestra. Agora é um evento comum. Não é um evento comum, Marlon. Não é um evento para alegria. É um evento para reflexão, né? Porque a gente tem questões cognitivas para melhorar, não para ficar pior. Né? Aí você está com dissonância cognitiva, né? Que a gente já trabalhou esse tema na Nada Justifica, que são essas crenças absurdas que as pessoas têm, né? A dissonância cognitiva vai para esse lado. Mas vamos pensar, então, nas reflexões sérias mesmo de mudança. Então, o que eu penso? A gente precisa mudar nossa metodologia de ensino, Marco. Também. Né? Então, a gente ainda está preso na era bancária. Com certeza. Né? Até o formato das nossas salas, enfim. Então, a gente está aí há anos, né, discutindo. Quando eu estava na Unicamp, eu ficava pensando assim, nossa senhora, esses professores maravilhosos aqui, por que eles não estão lá no MEC? Eles é que têm que ir lá discutir e trabalhar as políticas. Sim. Por que tem gente errada no lugar que deveria pensar? O MEC deveria ser um lugar de pensadores, né? De intelectuais. Verdade. Então, assim, não que a gente não tenha, tem as leis todas aí dizendo, a gente pode mudar a nossa metodologia, né? Mas como, Marlon? O professor não tem tempo. Isso. Né? A discussão curricular. Justamente. Então, assim, o certo seria, no início do semestre, a gente nos reunirmos, quais são as unidades curriculares desse semestre, vamos encontrar ali um grande projeto e trabalhar através de projetos com os estudantes. Isso. Porque eles iriam animar para criar, para não sei o quê. Mas como é que você faz isso com os professores? Isso chama-se interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. É isso que, de certa forma, a UFABC faz.
Então, acho que a gente talvez devesse pesquisar mais como que a UFBC trabalha e trazer isso pra gente. Mas é uma mudança, Marco? Sim. Tem que ter muito amor para isso. Eu falo, educar precisa de muito amor, porque você tem que se dedicar. E é muito mais fácil para um professor, ó, eu vou fazer uma crítica horrorosa, ficar reproduzindo, né? Claro, claro. Faz ali o seu slide, passa anos passando aquele slide, né? Claro, Ou e é outro aluno, é outro estudante, tem outro pensamento e você está ali, né? Aí não é interessante, né? Então aí você não. E o desespero também, eu acho assim, o professor quer desespero, eu tenho que cumprir a ementa. Você não tem que cumprir a ementa, criatura. A ementa é um caminho possível. Um dia eu falei pro professor Carlos, falei assim para ele, professor, como que será que é, né? Na hora que vai construir o PPC, baixa ali uma entidade no professor e ele, vou escrever essa ementa. Tem que ser essa ementa. Não conhece o aluno, não sabe de onde ele veio, não sabe, sabe? Então essas coisas eu me pego pensando sobre isso, sabe? Porque educação é algo muito sério. E eu fico muito triste. Eu tenho uma neta de 10 anos já, vai fazer 11. Meu Deus, hoje já tem 11. Ai, senhor. A gente sempre acha que é pequenininho, né? E eu fico com medo dela se perder, porque as crianças entram com muita vontade de estudar. E que momento elas se perdem, que elas não querem mais estudar? Em que momento é horrível para um jovem ir para a escola? Esse modelo aí de 40 sentados de um em pé é bem chato, né? Vou falar a verdade. E assim, Marlon, olha, uma outra coisa que eu estava pensando muito, eu vou falar para você agora. Nós, dos institutos federais, nós todos, você, eu, todos, nós somos intelectuais, Marlon. Sim. Mas nós não agimos como intelectuais. Nós muitas vezes estamos ali na posição daquela produção em massa. Ai, que triste. Né? Eu fico lembrando lá do Chaplin. É aquilo ali, Marlon. Será que não é hora de mudar? Será que não é isso que vai fazer a educação ser mais valorizada? O professor ser mais valorizado? O educador, Marlon, ser mais valorizado? Né? Mas o que a gente precisa fazer para isso? Né? Talvez seja uma coisa muito simples, se unir, né? Porque eu vejo os professores, os técnicos, aí fica uma coisa, professor não gosta de técnico, técnico não gosta de professor. Meu Deus, mas por quê? Você passou num concurso como eu, Marlon. Sim. Você também sofreu praticamente todas as etapas que eu sofri para entrar porque é sofrimento, claro, né? Você se dedicar, abrir abrir mão, né? Estudar. Eu tinha um casamento aqui, inclusive, em Dourados. No dia do meu concurso, eu não vim, porque eu ia fazer o concurso do IF. Passei, graças a Deus, né? Senão eu ia falar, putz, nem passei no concurso, nem fui no casamento, né? Então, assim, são tantas coisas que eu penso, Marlon, mas eu me preocupo muito com a educação. E acho que no formato que ela está, ela não está muito bem, né? E essa questão de não valorização mesmo dos educadores. Acho que a gente precisa pensar muito seriamente nisso. Bom, então entramos aqui nesse bloco, Rosana, que é um bloco. Muito obrigado por escolher esse espaço aqui para fazer esse pré-lançamento de campanha para a reitoria em 2027. Olha só, estamos importante aqui, hein, diretor? Que coisa boa. E a gente sabe que na pré-campanha a gente pode colocar o nome, a gente pode falar o que a gente pensa. Sim. Né? Existem algumas limitações, não pode pedir voto, não pode fazer essas coisas. Mas eu acho que a construção de uma pré-campanha é muito importante e as pessoas precisam te ouvir, que esse espaço aqui é importante para isso. Já estendo o convite aqui para todos os pré-candidatos que quiserem participar aqui, o espaço está aberto. E, Rosana, de onde que surgiu essa ideia? Eu acho que eu posso ser uma boa reitora. Sim. Como que você idealizou isso? De onde surgiu? Quem te falou? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Então, assim, estudar sobre o IF, eu venho estudando já há algum tempo, né? E aí eu participei da gestão da professora Elaine, ali bem próximo, né, na ProEx. Então, a gente conseguiu ter uma noção ali do IF mesmo, né, das possibilidades. E também, Marlon, a professora Elaine, sendo uma mulher administradora, ela abriu muitas portas, né? Então, essas portas que ela abriu, a gente não pode fechar, né? A gente precisa continuar com elas abertas, principalmente de recurso. Ela trouxe muito recurso para o IF. Ela
divulgou o nome do IF, né? Hoje ela é conhecida em Brasília, foi reconhecida pelo seu trabalho, sendo homenageada, né, em Brasília. Então, assim, eu pensei nisso. Falei assim, bom, eu acho até que todos devem estar pensando dessa maneira, né? De dar continuidade a tudo que ela fez e implementar algumas novidades também, né? Então, eu tenho já fiz algumas reflexões sozinha e em conjunto com alguns colegas, né? De algumas implementações que a gente tem que fazer no IF. Algumas são mais urgentes, outras nem tanto, mas a gente tem que trazer algumas mudanças para o IF. Como, por exemplo? Como, por exemplo, focar na questão do servidor. Eu acho que a gente precisa de um olhar mais próximo do servidor. A gente tem tido muitos servidores adoecendo, servidores entristecidos, e eu mesmo fiquei afastada, né? E não foi fácil, né, ficar um tempo afastada. Então, acho que a gente precisa desse apoio para o servidor, que ele se sinta pertencente ao IF. Eu acredito que todos se sintam orgulho de estar no IF, mas não querer sair, Mário. Eu vi muitos colegas saindo do IF. Né? Então, o que acontece? Por que está saindo? Né? E pessoas bacanas, pessoas que vestiam a camisa, pessoas que atendiam a gente, né, com o maior carinho. Então, assim, eu acho que esse olhar para o servidor, de maneira geral, técnicos e docentes, né? Terceirizados também, eu acredito que a gente tem que ter um olhar para eles estão conosco. Então, focar um pouquinho na gestão de pessoas, sabe? Que é uma área que eu gosto muito, né? E que eu sei que é quem faz o IF caminhar. Não tem como, né? Ela ou qualquer gestor, nós, né? O gestor, de maneira geral, só consegue caminhar se ele tiver uma boa equipe, pessoas felizes, pessoas, né? Eu acho que reforçar essa parte. E aí eu tenho algumas ideias, mas eu não vou abrir para você. No último episódio aqui com o professor Jones, que a gente lançou em dezembro, reitor da UFG, falando da importância da gestão com as pessoas. Né? Porque, às vezes, a gestão de recurso patrimonial, isso aí, às vezes, fica algo muito técnico, mas o ser humano, ele precisa de uma atenção redobrada, né? Ele precisa. É aquilo que eu te falei. A gestão da responsabilidade social, o foco dela é nisso, nas pessoas. Então, é você contratar. Eu penso em algumas mudanças na contratação. Tem algumas propostas que eu estou estudando, porque a gente também tem que... Porque às vezes você tem uma ideia, você tem que ver a legalidade daquela ideia, né? Então, eu estou estudando, estou consultando, mas já tem algumas para a contratação de servidores, né? Trazer mais servidores. Talvez buscar essa união com o MEC, reforçar essa união com o MEC, né? Enfim, mas o foco, não tem outras áreas, tem outras questões para a gente trabalhar, mas no meu entendimento, hoje, esse está sendo o meu objetivo principal, né? Que são os servidores, né? Os educadores do IFMS. E eu tenho aqui vou pegar de surpresa aqui. Eu tenho um ex-aluno aqui, ô João. E o que você acha de interessante perguntar para uma pré-candidata a reitora? O que você acha, você como ex-aluno aí? Gostaria de perguntar sobre a possibilidade de mais oportunidades para internacionalização no IFMS. Isso é interessante, hein? Internacionalização, né? Isso era algo que a gente estava discutindo na Unicamp quando eu estava lá. E realmente é algo que ele é necessário, que a gente fortaleça, né? O IF tem, sim. Amplie, né? Amplie e fortaleça. Saiu um edital, acho que foi mês passado. O pessoal foi para o Canadá, né? Tal. Por que eu falo isso, Marlon? Porque quando a gente ouve a fala de quem já saiu, já esteve por um tempo no intercâmbio, muda totalmente. A pessoa valoriza mais o local de onde ele saiu, né? E amplia, sabe? Acho que talvez essa saída da caixinha, né? Você sai da caixinha e vê, nossa, tem tantas possibilidades. Lógico, eu acho que isso seria
responsabilidade também do IF. E o retorno também, né? Depois, quando o aluno volta, né? Ele fala para os coleguinhas, para os servidores, para os amigos, ele fala, nossa, é muito legal lá fora. Tá. A gente tem uma estudante, a Maria Júlia, né? E aí tá todo mundo aguardando a volta dela, né? Para trazer ali as novidades. Boa pergunta. Então, acho que é fortalecer, né? E ampliar. Porque realmente a gente tem algumas ações que são muito bacanas, mas a gente tem muitas possibilidades, né? Como você falou, você já tem uma bagagem, né, de algo maior na UFGD. Vamos lá com o professor Johnny, né? Conversar com ele e já fazer parceria. A gente sabe que a questão de não ter mais vagas para internacionalização é a questão do recurso. Não? Hoje, o recurso é pouco, né? Então, a gente tem ali uma vaga por camp, a gente precisa expandir. E continuar com na perspectiva dessas parcerias, né, desse contato político para trazer essas verbas, né, das bancadas. Sim, né? sim. Então, que são importantíssimos, que deram realmente uma visibilidade para o IF e condições. A gente aqui em Dourados poderia estar com mais estudantes em sala de aula, mas a gente não tem condição por conta do recurso. Então, esse olhar eu acho que é importante e urgente, né, Marlon? Porque o que a gente quer é que a sociedade, ela usufrua do Instituto, né? Com mais possibilidades, com mais vagas. E é isso. Então, não tem como se não tiver um recurso. Então, a gente precisa dar continuidade a essa articulação política, né? Que realmente foi importantíssima e é muito importante para que a gente consiga trazer mais verbas e mais estrutura para o IF. Tanto nos editais, quanto nas vagas, enfim. Durante essa pré-campanha, como é que você pretende ouvir as sugestões? Né? Às vezes alguém tem uma ideia, fala, Rosana, poderia colocar isso em pauta, poderia colocar aquilo e tal. Como que é esse agregador de apoiadores, que é algo que vai crescendo, vai sendo construído? Como é que vocês estão articulando isso, né? Então, assim, a gente iniciou uma conversa com as pessoas aqui do campus, né, com todos os meus colegas. Tem alguns colegas ainda que a gente precisa chegar mais de perto, mas é nesse ponto mesmo, é de pedir sugestões, né, pedir esse olhar de cada um para aquilo que ele entende que pode ser melhorado. Então, isso já está posto, a gente já está fazendo. Entendi. Com tranquilidade, né, como não tem pressa, mas e tentando ouvir de maneira bem tranquila, para poder entender, né, Marlon? Porque as pessoas trazem aquilo que ela está sentindo. Então, eu tenho que entender aquele sentimento e buscar organizar de maneira legal, né, a proposta para a nova gestão. Eu sou estudante e sou estudante, estou entrando no IF agora. O que você poderia trazer de melhoras para dentro da minha sala de aula, para dentro do ensino, para dentro da pesquisa, para dentro da extensão? O que você pensa? Já saindo como professora, vendo os gargalos ali, você já falou um pouquinho antes aqui da parte de mais professores em sala de aula, mas isso depende de código de vaga e tal. Isso, né? Ser uma mudança um pouquinho maior, né? A questão de menos estudantes, mais professores. O que eu posso dizer para você que está entrando no IF? Nós já temos muitas possibilidades para você, né? E a gente vai manter essas possibilidades com um olhar para expandir. Entendi. Né? Então, focar na internacionalização, que foi bem bacana você ter trazido essa questão, porque vai dar um gás e vai dar uma nova perspectiva de vida, com certeza. Né? E nos projetos também a gente sabe que nós temos vários editais, mas talvez fortalecer um pouquinho mais esse edital com recurso, com mais bolsas para os estudantes, né? Com uma situação que eu tenho pensado bastante, Marlon, a gente precisa de bolsa para os professores também, né? Por que não? Né? O professor, mas ele já tem ali a carga horária dele, mas ele está fazendo algo maior. E um projeto não é algo simples, né? Um projeto de extensão, por exemplo, você tem que ir na comunidade, você tem que sentir a necessidade daquela comunidade e pensar em algo de solução. Não é simples, né? Até pensar, montar o projeto, mas implementar, Marlon, né? Depende do querer do outro, depende de tudo, depende daquela comunidade. Né? E o professor faz isso no IF, Marlon. E o professor fica 24 horas pensando naquele projeto, aquela carga horária mínima que ele recebe ali.
não paga, né, esse trabalho todo que ele está tendo. Mas é o que eu falei para você. Eu me sinto muito feliz de estar no IF porque eu vejo meus colegas, eles fazem com amor mesmo, Marlon, né? Tem algum colega que não está ainda encaixado, como você disse? Tem, né? Isso em toda a profissão, em toda a empresa. Mas no IF, as pessoas fazem as coisas com amor, eu vejo isso. E o papel do reitor é dar condições. Né? Eu acho que o reitor, ele é o grande representante dos servidores. Então, ele tem que buscar essas soluções, buscar condições. E tudo que eu puder, eu vou buscar. Né? Para que o meu colega seja mais feliz, para que ele trabalhe com mais amor, para que ele leve mais amor para o estudante, para que a gente consiga transformar o nosso entorno. É o objetivo do IF, é transformar o seu entorno, está lá posto. Né? A gente transformou? Transformou. A gente pode melhorar? Sempre. Né? Então, como reitor, eu posso melhorar, o próximo reitor também vai poder melhorar, sempre vai ter condições de melhorar. Isso é o que eu entendo, né? Mas é isso que eu quero, né? Rosana, e dentro também dos institutos federais, nós temos os educadores técnicos. Já adotei o termo, hein? Educadores técnicos. Gostei. Por muito tempo ficou meio restrito projetos aos professores, Sim. bolsas aos professores, Sim. né? E às vezes o técnico tem uma formação, às vezes quem poderia startar o projeto era só o professor, isso que eu estou querendo dizer. O técnico não poderia startar o projeto, né? E aí isso ficava meio restrito e os técnicos iam ali, qual que era a busca dele? Vamos estudar para outro concurso. Então você acaba que vai perdendo boas forças de trabalho porque a pessoa quer ganhar mais, quer ser reconhecida, enfim, quer ir para outras áreas. Como que você acha que um reitor pode melhorar isso institucionalmente, né, para melhorar essa valorização dos técnicos? Né? Então, você falou uma palavra que é bem interessante. Você falou reconhecido. Às vezes, Marlon, a gente não quer nem a questão financeira, a gente quer o reconhecimento. Tem muitas pessoas que são assim, eu posso me colocar nisso também, às vezes, sabe? Eu falo, puxa vida, mas eu fiz tal coisa, ninguém nem viu, nem falou. E realmente, então, acho que esse olhar, ele é importante. Por isso a questão da gestão de pessoas, né? E sim, os técnicos, eu tenho colegas, né, técnicos que têm doutorado. Eles têm expertise em áreas super interessantes e que às vezes não consegue, porque primeiro que ele não tem tempo, né? Ele tem ali a função dele e, enfim, eu entendo que a gente precisa organizar, flexibilizar o horário, que seja, encontrar um caminho para que esse colega consiga implementar o seu projeto, que ele consiga trazer, né? Que a gente tenha mais projetos dos educadores técnicos. Porque é isso, todos somos educadores. E olha, você pensa, Marlon, se todos nós tivermos um pensamento comum com relação à educação, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele técnico, ele não entende o que é ser docente, ele nunca entrou em sala de aula, ele não sabe. Vamos entrar, Marlon? Vamos lá junto, né? Quem sabe possibilitar essa integração, né? Porque você é um educador técnico, né? E como que tem rixa entre educador técnico e educador docente? Eu não entendo isso. Mas talvez seja falta de conhecimento mesmo, de um conhecer o trabalho do outro e valorizar. Então, eu acho que isso cabe sim à reitora, né? Fazer essa ponte, sabe? Dessa união mesmo. Porque como é que eu vou conseguir que meus colegas sejam mais felizes no trabalho se eu não trabalhar com essas questões que você falou? Não vai, né? E tem que ser algo bem amoroso mesmo, sabe? Algo que reflita mesmo o que o IF é. O IF é tão bom, Marlon. Por que você sai do IF? É questão financeira? Então vamos lá, o que está precisando? Vamos verificar isso aí? Vamos trabalhar em cima disso? É isso aí, vamos embora. Bacana. Rosana, eu gostaria de agradecer você muito obrigado pela presença aqui. Olha, que satisfação, que honra começar um ano desse jeito, com uma conversa boa, com expectativas de melhora para a educação, né? Uma perspectiva, eu acho que quem almeja colocar o nome para uma briga dessa, para
à disposição, Sim. né, para a construção de um projeto, já tem que ser valorizado e muito obrigado por você ter vindo aqui. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para a gente caminhar. Olha, Marlon, eu que agradeço, né? Lógico, a oportunidade de estar falando, de estar construindo com você também, né? Uma ideia de uma proposta, fortalecer aquilo que eu já tenho, né? De sonho e de vontade. Enfim, agradecer mesmo, um momento especial e estou à disposição, né? Então, acho que a gente tem um caminhar ainda, né? Eu espero que eu consiga voltar outras vezes para conversar com você, né? Me coloco à disposição, porque é isso, não vai ser uma briga, eu acho. Sim. Vai ser uma discussão entre colegas que querem o melhor para o IF. Mas discutir, sim. Vamos discutir? O que a gente pode fazer para melhor? E caso eu não ganhe, porque eu acho que é bem provável que eu ganhe, tô brincando, é um projeto, né? Então vai estar ali à disposição também para ser analisado, né, por quem estiver lá. Show. Muito obrigado, querida.